Sejam bem-vindos todos, boa noite. Mais uma quinta-feira, palavra pastoral da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Bem-vindos aos irmãos da igreja, aqueles que nos visitam também. Eu sempre falo que o Senhor aqueça nossos corações. Aqueles que estão passando dificuldades, que o Senhor traga águas de refrigério, mas também aqueça o nosso coração no nosso amor a Ele. Então já deu o tempo aqui. Nós vamos dar início a essa palavra pastoral. Mais uma vez, sejam bem-vindos a todos, aqueles que são os queridos irmãos da família Maranata, também aqueles que nos visitam aí desse Brasil afora, do mundo afora, na verdade, né? Vamos buscar a direção de Deus. É bom nós orarmos. Os nossos agrupos online também, nós temos orado, tem sido uma experiência muito boa orarmos dessa maneira aqui. Olá, Dona Nália, orando pela irmã e pela família. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, louvado seja teu nome, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque entra dia, sai dia, as tuas misericórdias são derramadas sobre nós, as tuas bênçãos, Senhor, mesmo na luta, na tribulação, que com certeza muitos de nós passamos, nós experimentamos a suficiência da presença do Senhor conosco. Pai, mais uma vez nos colocamos no início desse tempo de palavra pastoral, pedindo a tua misericórdia, abrindo os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer e também que o Senhor possa nos capacitar, meu Deus, a transformados pelo teu Espírito, vivemos de maneira que alegre o teu coração, honre o teu nome, Pai, leve outras pessoas também a te conhecer. Então abençoe a nós, abre as nossas mentes, a começar pela minha própria, abre nossos corações, no nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Vou posicionar aqui minhas anotações. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Então, semana passada, se você ainda não notou, as pessoas que trazem os devocionais é mais ou menos sempre no mesmo dia. Então, na última quinta-feira, eu tive a oportunidade de falar que como nós devemos agir diante de dificuldades no entendimento daquilo que a Bíblia nos diz, em coisas que são aparentemente contradições. E, resumindo, bem resumido, nós devemos, em primeiro lugar, humildemente reconhecer a nossa dificuldade e nós não temos capacidade de entender todas as coisas no mundo, quanto mais nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Nós devemos, então, buscar a direção de Deus para entendermos o que Ele quer nos dizer com aquilo que nós estamos lendo ali na Bíblia. E não só nós termos esse reconhecimento da dificuldade, descansarmos também no fato de que, apesar que eu não entenda tudo que o Senhor tem para me dizer, eu posso confiar no Deus que tudo sabe, que já se mostrou ser totalmente confiável na minha vida. Ele já tem demonstrado que nos ama e que está tudo sob seu controle. Essas duas atitudes, quando nós lemos a Bíblia, devem ser também as nossas atitudes quando nós enfrentamos as dificuldades da vida, né? Onde talvez com perplexidade, diante de decisões que nós temos de tomar, diante de problemas ou escolhas que têm que ser feitas, nós não sabemos bem por onde devemos seguir. Com certeza nós devemos buscar o conselho de irmãos, devemos buscar a palavra de Deus, mas reconhecemos com humildade que nem sempre nós teremos condições de entender todas as coisas. Essa é a nossa limitação. E nós devemos, então, confiar no Senhor e dirigir, pelo menos, o próximo passo que nós devemos tomar. E é surpreendente quando a gente adota essa postura de abraçar a nossa limitação e, ao mesmo tempo, confiar em Deus, como as coisas... a tensão, a preocupação desaparece. Hoje eu estava tendo uma dificuldade aqui em cancelar alguma coisa que eu tinha tido que encomendar pela internet e eu me lembrei disso que eu iria falar à noite aqui para vocês, né? Reconhecer que eu não tenho a resposta para todas as situações, inclusive a que eu estava enfrentando, mas aí eu descansei no Senhor que Ele tinha tudo sob o controle dele, né? Hoje nós vamos falar sobre crianças. Na Bíblia, as crianças são tomadas tanto como bons exemplos de coisas boas que nós devemos seguir, como exemplo de coisas não tão boas. Em alguns aspectos, você e eu, nós devemos ser como crianças, mas em outros aspectos, nós não devemos agir como as crianças agem. Às vezes parece até uma contradição, mas nós vamos ver que não é, né? Antes de mais nada, de nós explorarmos aquilo que o Senhor colocou no meu coração e como nós devemos ser
ou não ser como criança, eu queria lembrar, né, que as crianças, aquelas com pouca idade, literalmente falando em termos de idade, né, elas são importantes para Deus, né? Muitas vezes nós adultos, nós no fundo desprezamos as crianças, nós achamos elas bonitinhas, nós amamos as crianças, mas quando às vezes a situação complica e nós temos alguma coisa importante por fazer, muitas vezes nós não damos prioridade ou até atenção a elas, né? Os 12 discípulos, né, aqueles discípulos que andavam mais perto do Senhor Jesus, que nós conhecemos como apóstolos também, às vezes, né? Eles tiveram que aprender isso, que as crianças são importantes para o Senhor. Em Marcos capítulo 10, não é o texto básico de hoje à noite, mas nós lemos do versículo 13 ao 16 o seguinte: você conhece bem, aliás, quem é da nossa igreja, sempre que nós apresentamos as crianças para recém-nascidas, né, ali diante da congregação, é comum nós lermos esse trecho ou aquele paralelo em Lucas, né? Diz assim em Marcos capítulo 10, alguns pais do texto paralelo, a gente vê isso, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Tinha tanta gente querendo falar com Jesus, Jesus não ia ter tempo para investir ali naquelas crianças, eles pensavam, né? Mas quando Jesus viu isto, ficou indignado, olha a palavra que é usada, e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus tinha tempo para as crianças e nós devemos ter também tempo para as crianças, né? Note que eu não estou dizendo que as crianças são a nossa única prioridade, que nós devemos sempre parar tudo que estamos fazendo e atendermos alguma necessidade delas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que elas são muito importantes para Deus e por isso devem ser muito importantes para nós também. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, mas é mais difícil quando não são os nossos filhos, não é? Nós devemos tomar cuidado como nós tratamos as crianças. Mateus 18, 6, o Senhor Jesus falou assim: qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ainda que as palavras de Jesus aqui tenham um significado mais amplo, não aplicado somente a crianças em termos de idade, mas a todo cristão, criança ou não, ali em Israel, e mesmo aplicado nos dias de hoje, não importando a idade, há uma verdade básica que a gente não pode perder aqui. Mexer com crianças é mexer com Deus. Mexer com crianças é mexer com Deus. Violência contra a criança, mais do que ser um crime diante da lei dos homens, é um pecado diante de Deus. E a gente deve lembrar disso. As crianças, elas são importantes não só por si próprias, por elas serem quem são, inclusive indefesas, mas também porque, através das crianças, com elas, Deus nos ensina muitas coisas e nós podemos aprender coisas absolutamente essenciais. No trecho que nós lemos lá em Marcos capítulo 10, Jesus nos ensina, olha só, que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, as crianças. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Assim como uma criança acredita e confia de uma maneira simples, quase uma maneira ingênua nos seus pais, naqueles que cuidam delas com amor, nós também devemos confiar, ter uma fé simples no nosso Pai Celestial. Essa confiança de criança também nós somos chamados a ter em relação a Deus. A fé salvadora, aquela fé que salva, a fé salvadora em Jesus Cristo, que confia no amor, na misericórdia e no perdão que o Senhor Jesus nos trouxe através da cruz e da ressurreição, ela é assim, ela é uma confiança infantil. Por isso a gente lê lá em Marcos, né,
e também em Mateus 18, ele nos assegura, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Não é na idade, mas nas atitudes de confiança em particular, jamais entrarão no reino de Deus. Confiar em Deus dessa forma como uma criança não é uma questão de nós sermos imaturos. Muitos do mundo nos acusam de nós termos uma fé como de uma criança, mas no mau sentido aqui, uma fé de alguém que não compreende as coisas. Não, não é isso. Não é uma confiança sem entendimento. Nós confiamos em Deus porque Ele já nos tem demonstrado que implicitamente, ou seja, em todas as situações, nós podemos confiar nele, né? Então há uma grande diferença entre um raciocínio imaturo, uma ingenuidade inexperiente que não conhece as coisas, com essa fé genuína, que eu chamaria de uma ingenuidade positiva, que vem justamente porque nós já temos andado com Deus e nós podemos confiar nele. Então o trecho de hoje à noite, na verdade, tudo isso foi uma baita introdução, né? Mas o trecho que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que Deus tem falado no meu coração, é quando Paulo fala também sobre crianças, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler alguns versículos até chegar àquele versículo que eu gostaria de focalizar com mais vagar, para nos dar o contexto, né? Então 1 Coríntios 14, nós lemos o seguinte: Paulo estava escrevendo uma igreja que se situava numa cidade chamada Corinto. Então diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Versículo 5 diz assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Versículo 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Versículo 18, olha o que Paulo fala: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis, 5 palavras que todos compreendam, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua que não são entendidas. Então, no versículo 20, que é o versículo 20, que eu gostaria que nós pensássemos com mais calma nele, né? Paulo então culmina falando o seguinte: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deixa eu repetir, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças, deixem de ser infantis. Com respeito ao mal, seja em relação à malícia, à maldade, sejam crianças, aqui a palavra é bebês. Em relação ao mal, à malícia, sejam como bebês. Mas quanto ao modo de pensar, no discernimento, no entendimento, sejam adultos. E a palavra aqui é completos, perfeitos, né? Alguém que tem maturidade. Paulo estava escrevendo para uma igreja que enfrentava problemas muito sérios. E entre esses vários problemas, um deles era o uso inadequado, errado, dos dons espirituais e, em particular, o dom de falar em línguas. Aparentemente havia uma disputa entre aqueles irmãos, entre os membros da igreja de Corinto, para mostrar, publicamente inclusive, quem era o mais espiritual entre eles. O modo de pensar deles, ou seja, sua capacidade de perceber e julgar as coisas, era como de crianças, segundo Paulo falava. Eles eram infantis nessa atitude que eles estavam tendo. Eles agiam como crianças, fascinados com a aparência exterior de algo que supostamente seria espiritual, sem compreender que a atitude que eles estavam tendo não produzia amadurecimento nenhum, nem neles, nem nas pessoas que ouviam, não produzia crescimento no conhecimento de Deus, não produzia uma vida de santidade. Eles também agiam como crianças por quererem se mostrar uns aos outros, aparentar ser algo que de fato não eram tão espirituais assim. E faziam isso
porque eles não entendiam a razão de Deus ter concedido os dons espirituais à igreja, que era, além da glória do nome dele, a edificação de vidas. Então, irmão, falta de discernimento, como aqueles irmãos de Corinto estavam tendo, e vaidade, andam de mãos juntas. Imaturidade e vaidade andam de mãos juntas. Por isso, Paulo chama a atenção daqueles irmãos e chama a nossa atenção com isso. Deixem de pensar como crianças, deixem de ser infantis. Como uma criança pensa e como uma criança age. Eu estava pensando justamente sobre isso, né? Crianças ainda não viveram o suficiente para compreender tudo aquilo que de fato está acontecendo ao entorno delas. Elas aceitam as coisas pela aparência, sem discernimento. Elas ficam admiradas com novidades e com as surpresas. Crianças gostam de boas surpresas, não sustos, né? Com coisas que, na verdade, muitas vezes não têm utilidade prática nenhuma, né? Elas ficam alegres com qualquer coisa que as façam ficar fascinadas, arregalem os olhos. Elas ficam fascinadas com passatempos, né? Passatempos não são errados por si próprios, coisas que nos ajudam a passar o tempo, né? Mas eles não devem consumir tanto o nosso tempo e a nossa atenção a ponto de deixarmos de fazer o que de fato tem que ser feito. Então as crianças agem assim. Mas por outro lado, há um aspecto positivo da simplicidade na atitude de uma criança. E daí o Senhor usar também crianças, não só como exemplo de maturidade, mas também como algo que nós devemos buscar como um bom exemplo. Então há um lado positivo nessa simplicidade da criança. Tanto na confiança implícita que ela tem por aqueles que cuidam em amor dela, mas também pela falta de malícia. Nota bem, criança pode ser má e muito má, né? Quem não lembra aí da época da escola, né, quando éramos pequenos, as maldades que faziam um outro, mas não é isso. Ela não tem aquela malícia aprimorada que o adulto tem. Normalmente a malícia dela é escancarada, né? Ela não tem vergonha de mostrar isso aí. Então, em termos de confiança e dessa falta de malícia maquinada, as crianças são um exemplo positivo, tá? Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, falar com respeito ao mal, a maldade, a malícia, sejam como crianças. Isso lembra as palavras de Jesus que eu li lá no início, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, com essa confiança, com essa falta de malícia engendrada no coração, quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Os cristãos, eles devem ser inocentes e inofensivos como uma criança. Então, nós devemos ser inocentes e inofensivos como criança, sem astúcia ou malícia na maneira em que nós falamos, nas nossas atitudes. Mas devemos ter o conhecimento e a sabedoria de pessoas adultas. Então, por um lado, a gente deve ser inocente e inofensivo como criança, mas devemos ter conhecimento e sabedoria como pessoas adultas. Nós devemos ser inábeis, inexperientes como uma criança nas coisas do mal, no engano, mas devemos ser hábeis, maduros, com entendimento, seja nas escrituras quanto na prática do bem. Então, compreender as coisas e agir corretamente é uma característica própria de adulto. E nós devemos agir assim. Não há lugar, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não há lugar para a vida de alguém a uma imaturidade proposital, especialmente na vida cristã. E é isso que está lá em Hebreus capítulo 5, um trecho bem conhecido, que ele é assim. O escritor de Hebreus falando daqueles irmãos que tinham dificuldade de entender algumas coisas, né? E ele fala assim: quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Às vezes os pastores falam algumas coisas que são difíceis de explicar, né? Mas no caso desses irmãos que recebiam a carta, o escritor diz aí: porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Não é porque o que eles liam era muito difícil, é que quando eles já deviam ter amadurecido, eles continuavam lentos no entendimento. Estão precisando de leite
e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, adultos que agem em termos de entendimento, compreensão, como crianças, não é algo bom. E como, infelizmente, nós temos pessoas assim. Aqueles que têm uma real dificuldade física de nascença ou por um acidente, alguma doença, não é desse que eu estou falando. Estou falando daquele que, pelo tempo, por tudo aquilo que ele já ouviu, já aprendeu, ele deveria ser muito mais maduro do que realmente é. As crianças, elas não nascem sábias com entendimento. Elas são propensas a fazer besteira, não é mesmo? A insensatez é uma marca da criança. Tanto que lá em Provérbios 22:15 a gente lê o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então é preciso educação, vivência, para, com a bênção de Deus, as crianças serem ensinadas e amadurecerem no discernimento. Porque por elas próprias, a curiosidade delas, que às vezes é uma coisa positiva, mas pela insensatez, a falta de compreensão das coisas, leva ela a fazer o quê? Colocar o dedinho na tomada, não é? Amadurecimento é necessário. Justamente porque elas viveram pouco, as crianças elas são imaturas no discernimento. Por isso elas são facilmente enganadas, podendo escorregar para a vaidade. Lembra dos irmãos de Corinto? Não tinham discernimento, estavam tomados de vaidade com atitudes erradas uns com os outros. Eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Eu quero viver com o Senhor, eu quero amadurecer no entendimento da vontade do meu Deus, aprender com as lições que o Senhor me ensinar, tanto ao ler a Bíblia, quanto as lições que Ele me ensina, com as coisas que acontecem à minha volta e eu faço referência à palavra de Deus. O pastor Marcelo, na live dele, eu acredito que foi ontem, nos mostrou que nós, o Marcelo Brasolino, Marcelão, quem é da igreja sabe o que eu estou falando, né? Ele nos mostrou que nós amadurecemos quando nós temos uma visão mais clara de Deus, de quem Ele é, e de nós mesmos. À medida que nós amadurecemos a nossa visão de quem Deus é e de quem nós somos, nós estamos amadurecendo. Por isso ele falou, e eu aqui também repito, nós devemos sempre lembrar das boas novas do Evangelho, porque elas nos lembram o quanto eu precisava de Deus e Ele veio para mim, ao meu alcance, me resgatou, me salvou em Jesus. Então, ao lembrarmos o Evangelho, isso resulta numa gratidão que nos move a querer agradar a Deus. Gratidão é essencial na nossa vida. Se você quer agradar a Deus, pensa nas bênçãos de Deus e agradeça pelas bênçãos de Deus. Você vai crescer em gratidão e também amadurecer. Salmo 104, olha que lindos esses salmos aqui. Salmo 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, aquilo que se passa no meu coração, na minha mente. E a mesma coisa diz Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Crescer no conhecimento de Deus, entender melhor que apesar de ser como eu sou e quem eu sou, Ele me ama e quer algo melhor, quer transformar a minha vida à semelhança de Jesus. Eu quero amadurecer para que as situações que eu tiver que enfrentar no futuro, eu possa pensar e possa agir em harmonia com o que Deus pensa e nos manda agir naquela questão específica, naquela luta, naquela dificuldade que eu enfrentar. Não como uma criança imatura, facilmente enganável, mas como um adulto experiente. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu próprio. Será que nós temos vivido como crianças? O alerta de hoje à noite é: seja como uma criança, mas não seja como uma criança. Seja como uma criança na confiança em Deus e na falta de malícia, mas não seja como uma criança na falta de discernimento e na vaidade. Não seja imaturo quando gera tempo de agir como uma pessoa madura.
E eu fiz uma série de perguntas, antes que alguém pense que eu estou falando de outras pessoas, eu fiz principalmente para mim mesmo, e eu convido você a fazer para você mesmo. Será que eu tenho vivido como criança? Será que eu tenho vivido de aparências, vaidoso, preocupado com o que os outros veem em mim, mas não disposto a ter um coração transformado? Será que eu tenho ficado deslumbrado com coisas de pouco ou nenhum valor, corrido atrás de objetivos que não são necessariamente errados, mas que não contribuem para que minha vida seja uma bênção na vida de outros, especialmente na vida da minha família? Será que eu tenho me envolvido em disputas para ver quem é o maior, mais popular? Essa é uma atitude infantil errada, né? As disputas que nós temos. Quem será? Quero sempre mostrar ser aquele que está sempre certo. Não dou valor à contribuição dos outros. Será que eu vejo mal em todas as coisas, sempre julgando as motivações das outras pessoas como erradas ou imperfeitas? Será que as pessoas não confiam em mim por causa da minha malícia? Porque eu não sou como uma criança na malícia. Pelo contrário, eles veem que eu sou capaz de maquinar o mal. Ou por sempre estar criticando a elas, justamente porque eu guardo no meu coração a malícia. Então, como os fariseus, pensando que eu estou fazendo a obra de Deus, quando na verdade eu estou sendo uma pedra de tropeço para outras pessoas? Será que por causa da minha imaturidade tenho sido facilmente enganado na luta contra o pecado? Será que eu tenho sido como aquela criança, colocando o dedo na tomada, esperando não tomar o choque, brincando, flertando, como a gente fala, com o mal, e esperando que, colocando o dedo na tomada, não venha um choque? Será que temos sido crianças assim, quando não deveríamos ser? Ou quem sabe, o problema é o oposto, exatamente o oposto. Não consigo mais ser como uma criança. Não consigo mais confiar no Deus que me ama e cuida de mim. Talvez as muitas dificuldades, as muitas decepções que você passou na sua vida, inclusive com pessoas que se diziam cristãs, leva você a não confiar mais no Senhor como uma criança. Minhas convicções, aquilo que eu creio, são tão elaboradas, tão complexas, que não vivo mais aquela fé simples que se satisfaz simplesmente por estar com Jesus, como Jesus convidou Marta a fazer. Lembra de Marta e Maria em Lucas 10? Estar com Jesus, ser tudo o que eu preciso, mesmo que eu não tenha a resposta para todas as dúvidas que eu tenho em entender a palavra de Deus ou nas situações que eu estou enfrentando? Será que eu não consigo mais ser como uma criança que descansa no colo dos seus pais? Criança que, agradecida, deseja trazer alegria àqueles que cuidam dela em amor aos seus pais. Será que eu não consigo mais ter alegria e gratidão no coração ao meu Deus que tem cuidado de mim, apesar de tudo? E também, será que eu não consigo mais ser como uma criança, vivendo em harmonia com meus irmãos? É interessante, criança, elas podem ser muito imaturas e brigar entre si, mas é interessante que dificilmente você vai encontrar algum preconceito racial, que seja, entre as crianças. Você coloca duas crianças muito diferentes, não falando a mesma língua, né? Eu tenho dois netos que na verdade estão do outro lado do mundo, em um lugar que fala uma língua muito complicada, mas eu tenho certeza, se você colocar ele sentado de lado de algumas crianças daquele país, eles vão brincar e brincar bem. Tá certo, de vez em quando vão, né, ter confusão, mas eles vão brincar em harmonia. Conclusão, irmãos, concluindo, nosso tempo acabou, né? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Mesmo como adultos, é bom nós termos um coração de criança, voltarmos a conseguir brincar sem muitas preocupações, desfrutar do momento de vida que o Senhor nos dá, com um coração desarmado, agradecido, sem grandes preocupações como o dia de amanhã.
Crianças parece que elas desfrutam mais a vida do que nós adultos, que antecipamos os nossos problemas. Ser criança assim é bom, mas não é bom nós termos o discernimento de uma criança. Que nós possamos ser crianças, sim, quando se trata da confiança em Deus, na falta de malícia, na curiosidade, não para colocar o dedo na tomada, mas para aprendermos, para crescermos no nosso entendimento, na disposição de aprender com o Senhor e no convívio pacífico com os irmãos, que nós possamos ser crianças assim, mas que nós sejamos adultos experientes, maduros, sábios, no nosso modo de pensar, discernindo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é importante, buscando aquilo que traz glória a Deus, edificação para o meu próximo e crescimento na minha própria vida em semelhança a Jesus. Que nós possamos ser adultos assim. Deus nos ajude a vivermos assim, como crianças por um lado, mas não como crianças em outro lado. E que nós nos esforcemos nessa direção, de sermos como criança, na confiança e falta de malícia, e não sermos como criança, no nosso entendimento, na sabedoria, no nosso andar com o Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos mais uma vez pedir o auxílio dele em oração. Ó Pai, louvado seja teu nome pela tua palavra que é tão rica, Senhor, e fala de coisas que são tão importantes, tão práticas, tão contundentes. Senhor, como é verdade que nós complicamos tudo, Senhor Deus. Quando nós deveríamos ser como uma criança e descansarmos, Senhor, confiando em Ti, desfrutarmos da comunhão contigo, quantas vezes, Senhor, nós vivemos bem diferente disso. E, Pai, quantas vezes, Senhor, nós agimos como crianças imaturas ao nos relacionarmos uns com os outros, ao nos expormos ao pecado, Senhor, de uma maneira tola. Pai, então, ajuda aos meus irmãos, ajuda todas as pessoas que estão nos ouvindo, me ajuda, Senhor Deus, para que a gente possa crescer mais naquilo que o Senhor Jesus falou, de recebermos o reino de Deus como crianças. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe e desfrute da vida que o Senhor nos dá, como criança, mas com maturidade. Amém.